pode provavelmente existir uma deficiência, ainda que você não entenda, na sua visão de Deus como Pai. Eu precisei ser curado nessa área, porque eu não conseguia chamar Deus de Pai. Eu só chamava Deus de o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, não que ele não seja, mas na verdade muda o foco, porque ele não é mais o Deus Todo-Poderoso, agora ele é o meu Pai Todo-Poderoso. Isso muda muitas coisas. Então é necessário que a gente avalie as coisas por essa ótica. Quando se tenta destruir a família, a figura da família, como estão fazendo no Brasil, como o PT está fazendo, implantando o marxismo no Brasil de uma forma bem discreta, e aprovando uma série de leis que atingem diretamente a família, eu me lembro, estudando um pouquinho de cultura, de história, todas as nações e povos que tiraram o foco da família e atacaram diretamente a família, virou um caos total. E existem povos que até foram exterminados da face da terra, porque atacaram diretamente a instituição família. Então isso é algo muito sério. Esse texto de Lucas 15, de verdade, gente, sem exagero, já é a segunda semana, eu acho, a terceira que eu estou ministrando sobre esse texto. Segunda, né? Terceira? Nossa, nem vi. Terceira semana que nós estamos ministrando em cima desse texto. Nós poderíamos pregar 1 ano em cima desse texto, tranquilamente. Ele nos dá base para falar de muita coisa. Uma outra abordagem que eu quero pegar nesse texto hoje é que essa família passou por uma crise. A Bíblia não cita se havia figura materna, porque a Bíblia foca na questão do pai e dos 2 filhos. Mas eu acredito que provavelmente havia uma figura materna. Talvez ela não tenha sido citada, porque na cultura judaica a mulher ela era meio, vai cuidar da casa, da cozinha e dos seus afazeres. A mulher ela não tinha um destaque naturalmente na cultura judaica. Então provavelmente por essa questão não foi citado a figura materna. Mas eu entendo por questões de contexto que era uma casa padrão, era uma casa de Deus. Por quê? Porque como nós vimos na semana passada, era um cara, esse pai, que ele mostrava no seu caráter, na sua conduta, Deus, em todos os seus aspectos. Então era uma casa boa. Só que essa casa, mesmo tendo uma figura de pai, ela tinha uma crise, ela passou por uma crise. Como nós vimos na semana passada, uma crise de orfandade. E se nós não somos bem resolvidos na questão paternidade, primeiro biologicamente, depois com Deus, isso afeta ao todo. Por quê? Porque eu posso ter um pai biológico, um pai espiritual, presente, competente, que cumpre com aquilo que a palavra designa, determina. Mas se eu sou doente na minha alma e tenho algumas feridas que ainda não estão cicatrizadas, como esses 2 filhos, eu posso ter uma casa muito boa, transportando isso para um âmbito maior. Eu posso ter uma igreja muito boa, mas se eu ainda estou doente em algumas áreas, não vai suprir a minha necessidade, não vai tapar o buraco. E aí ou eu fico dentro estando fora, como o filho mais velho, que não quis entrar em casa, se perdeu dentro de casa, ele estava lá só de corpo presente. Eu posso estar assim dentro da minha casa com a minha família, ou eu posso estar assim dentro de uma igreja. Ou eu faço como o filho mais novo, dou linha, vazo e não estou nem aí com todo mundo, vou quebrar tudo e fazer do meu jeito. Então a questão não está na deficiência paterna ou na casa, a questão está no coração, que precisa ser tratado de cada um dos filhos. Só lembrando um pouquinho da semana passada. Mas o fato é que essa família passou por uma crise. Eu queria começar hoje falando do pai, analisando um pouquinho da posição do pai. Qual crise? Quem é pai sabe disso. Imagina seu filho virar para você e falar: da minha parte que eu estou indo embora, não quero saber de você e nem de nada mais. E vai embora. Um vai embora e o outro se isola. Isso gera uma crise dentro de casa. Uma crise familiar muito séria. Isso me mostra a primeira coisa que eu tenho que estar atento, pegando essa família como exemplo. Momentos de crise. Ano passado você passou momentos de crise? Esse ano você já passou? Está passando? Vai passar? Também. Porque a vida é assim. Ser cristão não te exime de passar por algumas coisas. Te dá um suporte maior, porque você sabe que o Senhor está ali com você. Diferente de quem não conhece a Cristo e quebra a cara sozinho. E não sabe como levantar depois. E muita gente nem consegue levantar.
Mas quando você tem o Senhor, você tem uma família que te ampara espiritualmente, seja ela biológica ou a igreja, como família espiritual que está com você em todas as pegadas, isso te dá um suporte maior. Agora, essa questão da crise me mostra 2 momentos que são cruciais na vida de todas as pessoas. Primeiro, quando está tudo muito bom. Eu estou lendo um livro que se chama Uma Força em Movimento. Esse cara que escreveu esse livro, não vou lembrar o nome dele, porque é muito complicado o nome dele, mas ele já viajou para mais de 60 países no mundo. E ele viajou assim para esses países tipo Índia, Nigéria e também para países de primeiro mundo. Ele já foi de A a Z. E ele é um cara que a especialidade que Deus deu para ele, o dom que Deus deu para ele dá consultoria. E pastores do mundo inteiro, quando estão um caos e não aguentam mais, estão quase dando um tiro na cabeça, chamam ele. Ele já viajou para o mundo inteiro e ele é um consultor. Ele senta, avalia, faz um relatório e dá o parecer dele. Ele não se mete na igreja, no chamado, mas ele avalia biblicamente. E ele, no livro, ele explica uma coisa, que 90% das igrejas, nesses 30 anos que ele viaja o mundo inteiro, ele tem 50 anos mais ou menos esse cara, desde os 20 que ele viaja, ele falou que 90% dos casos que ele já pegou de igrejas em crise, ministérios em crise, famílias, consequentemente, pastores em crise, com seus casamentos destruídos, igreja destruída, a queda começou no melhor momento, quando estava sobrando gente, sobrando dinheiro. Ele explica, quando nós estamos no melhor momento, normalmente nós baixamos a guarda e relaxamos. E ele fala, o sucesso, ele é bom, mas ele pode se tornar um perigo. Porque quando está tudo bem, quando a gente está navegando assim, surfando lá na crista da onda, está tudo tranquilo, é perigoso. Porque você tende a orar menos, a buscar menos, a depender menos de Deus. Isso é um perigo. Porque a queda sempre começa, já chama queda porque ela vem do alto. Senão era subida, não era queda. Estava lá e começa a queda. Então a queda começa. Essa casa estava tudo bem, não tinha problema. De verdade, gente, com um pai desse, tinha motivo para esse moleque ir embora? Não, o cara é xarope, juntar tudo e ir embora, não tinha motivo para ele ir embora. Melhor momento, ele tinha servos, era uma casa grande, ele era um pai abastado, se percebe pelo contexto, ele tinha novilhos cevados, ele tinha dinheiro para mandar comprar uma túnica, um anel, uma sandália nova e deixar guardado até o filho voltar. Ele tinha grana porque ele repartiu em 3 e quando o filho voltou sem grana ele ainda deu festa, quer dizer, tinha dinheiro pra caramba porque não acabou com o dinheiro dele, o cara não faliu, então era uma família boa, era uma casa que estava tudo bem, não tinha motivo para o cara ir embora. A queda começou quando estava tudo bem. Por quê? Porque provavelmente, apesar desse pai ter uma postura de Deus, o filho não tinha a mesma pegada que o pai tinha. Então quando está tudo bem, é um momento que a gente tem que ficar atento. Não que está tudo bem não é de Deus. Tomara que fique tudo bem na sua vida. Que você não tenha crise nenhuma mais. Financeira, no seu casamento, familiar. Tomara que Deus resolva, acabe com tudo. E você viva tranquilão. Mas só vigia. Cuidado. Para não virar uma queda. E segundo ponto, um outro extremo. Quando está tudo mal. Que é mais ou menos o momento que talvez alguns de nós estejam passando em alguma área, pela quantidade de mãos levantadas aqui. Dá para deduzir isso. Então não sei, não me interessa que área, mas de repente quando está tudo mal, é um perigo. Por quê? Porque você tende a agir de forma incoerente com a palavra. Tipo assim, meu casamento está uma droga, quer saber? Que saco, já está ruim mesmo, então já vou chutar o balde de uma vez. E aí é a hora que você faz besteira. O meu financeiro já está zoado, então que se dane, que zoe tudo mais ainda. Aí você vai lá e compra um carro para pagar em 60 vezes. Vão tomar o carro, daqui a 3 meses vai dar busca e apreensão. Porque já está complicado, você vai complicar mais ainda. Então, num extremo e no outro, são momentos em que nós não devemos tomar decisões. Foi isso que o filho fez. Ele tomou num momento que ele estava meio pirado, tomou uma decisão errada, precipitada, agravou mais ainda as coisas. Então, momentos perigosos, de sucesso e de fracasso. Uma outra coisa que eu aprendo com esse texto. O pai,
ele tinha uma pegada muito interessante. Por quê? Eu já vi, gente, não foi uma nem duas vezes, pessoas com problemas familiares, filhos dando problema, casamentos acabando, e a pessoa, quando perde, ela se perde. Você já viu acontecer isso? A pessoa entra num estado de depressão e desânimo, quando alguma coisa dá errado, que ela acaba desistindo de uma vez. E eu não vi isso nesse pai. Porque apesar da perda que ele teve do filho, ele não se perdeu. Ele não desistiu do filho, em momento algum. Quando o filho voltou, ele não mandou fazer a roupa. Ele não mandou ir na Escolástico lá comprar a sandália para o filho. Ele não mandou ir na Goldfinger comprar um anel, já estava pronto. Então ele já deixou tudo pronto. Bezerro cevado. Você sabe o que é bezerro cevado? É igual picanha maturada. Aquela carninha especial. Você pega o bezerro, põe ele num cercadinho pequeno, para ele não correr muito e não desenvolver muito a musculatura dele. Para ele ficar com aquela carninha macinha. E deixa ele ali só comendo, entendeu? E engordando. Aquela picanha com aquela gordurinha assim. Esse é o bezerro cevado. Ele deixou pronto. Demora para você deixar um bezerro cevado. Então ele não se perdeu com a perda do filho. Ele vai embora, mas eu acredito que um dia ele vai voltar. Então o meu objetivo hoje é me preparar para o dia da volta. Outra coisa que esse pai não se perdeu. Ele tinha consciência que ele fez tudo que ele podia fazer. Sabe qual que é o problema, queridos? Nós ficamos às vezes procurando respostas para aquilo que não tem resposta. Então, nós conversávamos num determinado assunto até hoje. Existem coisas que você olha e fala, eu não sei mais o que fazer. Eu disse para minha esposa, talvez porque não haja mais o que fazer. Então tem coisas que se você já esgotou o assunto e as possibilidades, só resta você depender de Deus. E não tem mais o que fazer. Então não adianta você perder o sono e querer fazer o que Deus ainda não fez. Porque se não rolou ainda é porque Deus não fez. Então, por favor, querido, lembre do que Jesus disse. O reino de Deus é semelhante a um homem que planta a sua semente e vai dormir. E no outro dia, não sabendo ele como, brotou. Você já plantou a semente, você já fez a sua parte, você já fez tudo o que você podia fazer dentro da sua limitação. Então descansa, querido, vai dormir. Para de perder sono, para de se descabelar. O que a Bíblia diz? A nossa preocupação, ela não pode acrescentar 1 centímetro, 1 milímetro nos nossos dias. De verdade, você se preocupar vai mudar alguma coisa? Não. Você ficar sem dormir vai mudar alguma coisa? Não. Você ficar agredindo o seu marido, a sua esposa, querendo uma solução, vai fazer o dinheiro aparecer? Não vai. Não vai, querido. Se Deus não fizer, vai ficar sem fazer. Porque você já fez tudo o que tinha que fazer. Agora, a minha pergunta é, você já tentou confiar em Deus e esperar para ver o que Ele vai fazer? Não. Na maioria das vezes que eu pergunto isso para as pessoas, nossa, é mesmo. É mesmo? Cara, sua última opção tinha que ser a primeira. Você não precisar passar por esse estresse todo. Depois que você já se estressa tudo, aí você lembra de Deus. Cara, Ele está do seu lado. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sou sombra à sua direita. Para de carregar esse fardo cheio de pedra. Carrega o meu fardo que é leve. Deixa que eu carregue isso para você. Está tudo na Bíblia que a gente não lê. A gente esquece. E a gente fica carregando pedra, dando cabeçada, se matando, matando os outros de bobeira. Jesus está aí. Para de se matar. Ele já se matou na cruz. Você não precisa morrer. Teve um pastor que chegou para mim e falei, pastor, você está meio cansado, cara. Você está com olheira, você está destruído, mano. Nossa, cara, eu estou me matando por causa da igreja. Eu falei, então para, Jesus já fez isso. Faz isso não, cara. Você não precisa se matar, não. Jesus já fez isso. É por isso que você está morrendo. Você está querendo fazer o que Jesus já fez. Então para. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E sua família, como é que está, cara? Quase que ele falou assim, qual a pergunta? Acho que ele nem lembrava mais que ele tinha família. Família totalmente destruída. Por quê? Porque o cara está querendo fazer uma coisa que não é para ele fazer.
Então, de verdade, descansa. Você já fez? Esse pai, ele sabia que ele tinha feito tudo, então acabou. Agora só me resta esperar a volta do filho, se ele voltar. Então, se ele voltar, vai estar tudo pronto. Agora, não tem mais o que eu fazer. Não adianta eu sair igual um louco procurando ele. Eu vou largar minha casa, os outros filhos, largar tudo? Não. Ele é adulto, ele sabe o que ele tem que fazer. Sabe aquele jovem cego que Jesus faz um lodo no olho dele? Eu ainda vou fazer isso com alguns de vocês aqui. Vou cuspir, fazer um lodo no olho de vocês. É de Deus, está na Bíblia, vocês têm que aceitar, recebe aí. Amém? Aí, ó, glória a Deus, sempre tem um Pedro aí. Valeu, Pedro, obrigado, Pedro. Aí o que acontece? Esse cara foi curado e ele foi e lavou os olhos. Detalhe, ele não sabia que tinha curado ele, porque ele era cego. A hora que ele lavou e voltou, Jesus já tinha vazado. Aí ele entra no templo e todo mundo, não era aquele cara que nasceu cego, e vão questionar os pais dele. O que o pai dele fala? Ele já tem idade, vai falar com ele. O pai dele já dá uma no meio dos fariseus já. Ele já é grande, resolve com ele, sei lá quem curou ele. Ele já é adulto. O que o pai fez? O filho pródigo. Ele sabe das coisas, eu já ensinei desde pequeno. Ele sabe que eu o amo, ele sabe que a casa está aqui. Eu não vou ficar me descabelando, não. Eu fiz o que tinha que fazer. Isso é algo muito sério. Então, irmão, descansa. Para de perder noite de sono. Ou arruma um emprego à noite, aí você dorme de dia. Você passa as noites acordados. Esse pai, ele não desistiu. Ele não se perdeu. Ele não foi aquele pai que disse assim, não valeu a pena ter posto esse filho no mundo. Eu já ouvi pais dizendo isso. Nossa, se eu soubesse, eu não tinha posto essa criatura no mundo. Espera aí, querido. O outro ponto da pregação é que é o tchan da história. Nem tudo na família sai conforme planejado. Você já ouviu alguém dizendo assim? Gente, pelo amor, são 3 filhos criados do mesmo jeito, do mesmo pai, da mesma mãe. Como é que sai tudo diferente um do outro? Você já ouviu isso? Eu já ouvi minha mãe falando isso. São 3 filhos, igualzinho, criado igualzinho, do mesmo jeito, na mesma casa. Como é que sai tão diferente? Como é que fazem escolhas tão diferentes? Como é que tomam caminhos tão diferentes? A minha mãe, ela entra em crise, tem dia. Que ela olha os 3 assim e dá pau na cabeça dela. Não que todo mundo seja aloprado, mas as opções e os julgamentos diante das circunstâncias, sabe, ela fica assim, como é que pode? Um pensa uma coisa, outro pensa outra, é totalmente diferente. Queridos, nem tudo sai como planejado na nossa casa. Eu estou aprendendo a entender isso na igreja, com os meus filhos espirituais. É tudo criado do mesmo pai, da mesma mãe, igualzinho, na mesma casa, com o mesmo alimento, e sai cada um do jeito, tomando a decisão do jeito, fazendo cada um da sua cabeça. Eu fico pirado, mas depois que eu comecei a estudar isso aqui, eu comecei a entender algumas coisas. Por que não sai tudo do mesmo jeito? Por que nem tudo sai como planejado? Olha só, como eu disse, o filho mais novo, ele não tinha motivo para ir embora. E o filho mais velho não tinha motivo para ficar de fora. Como o pai mesmo disse, cara, a casa é minha, tudo é meu, tudo é seu. Não tem esse negócio aqui. É porque existe uma questão chamada livre-arbítrio, que Deus colocou em cada um de nós. Você vai indo, mas você é livre para decidir o que você vai fazer da sua vida. Você é livre para decidir que decisões você vai tomar, que rumo que a sua vida vai tomar. Você é livre para decidir o quanto de Deus você quer na sua vida. E a base disso são as suas decisões, seu entendimento a respeito de Deus. Essa coisa do livre-arbítrio, eu já ouvi gente falando assim, por que Deus foi me dar esse negócio? Não era mais fácil ele cauterizar isso e colocar só ele na minha mente, e eu não ter olhos para mais nada, ia ser muito mais fácil. Sim, mas você ia ser um robozinho, programado, e Deus não quer isso. Deus não é Deus de escravos, Deus é Deus de pessoas livres. E o livre-arbítrio está dentro disso. Você decide, lembra daquele programa? Então, você decide se você vai servir a Deus ou não. Você decide se você vai pecar ou não. Imagina só que você vai sair daqui hoje,
E você fala assim, pastor, eu quero abençoar a sua vida, vou te levar lá na Bombom, você pode comer à vontade que eu pago a conta. Aí beleza, nós vamos comer pra caramba. Aí a gente saindo da Bombom para ir no estacionamento, chega um tiozinho assim, todo zoado, com um pastel. Você já viu o pastel amanhecido? Que ele é mole assim, pingando gordura? Ele é até transparente, que o óleo já pegou tudo assim. Aí ele chega e fala, aí mano, trouxe um pastel para você. Fala, meu, sai com esse negócio daqui, cara, comi bem, estou satisfeitíssimo. Comi do bom e do melhor ali, você vem com esse pastel do inferno aí pro meu lado, cara. Aí você não vai pegar. Agora, fica 7 dias sem comer nada. E tromba o mesmo tiozinho depois. Você come até o papel engordurado do pastel. Livre-arbítrio? É isso. Por que a gente cai no pastel do capeta? Porque a gente não está satisfeito com Cristo. Porque a gente não se satisfaz com a presença do Pai, simplesmente. A gente não se satisfaz simplesmente em estar com Ele, com aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Não nos lembramos daquilo que nos dá esperança, de quantos livramentos Ele nos deu, de quanto Ele tem cuidado de nós. Ano passado você passou crise financeira, querido? Amém? E o ano retrasado? E no outro? Você não está aqui? Deus não cuidou de você? Você está aí, ó, bonito, cheiroso, bem arrumado. Deus cuida de você. Você passa as crises. Mas por isso que chama passa, passou. Vai vir outra, mas aquela passou. E Deus vai cuidar de você da que vai vir também. Mas o fato é, seja satisfeito em ter o Senhor na sua vida, em deixar o seu coração ser dele, e não aceite o pastel engordurado do capeta. Porque quando você é satisfeito em Deus, você não precisa de mais nada. Você não precisa de outras coisas para ocupar um espaço vago no seu coração, porque não tem. Ele está preenchido com o Senhor. Então nem tudo sai como a gente planeja na família. Algumas coisas vão dar errado. Algumas coisas vão sair do nosso controle. Mas a questão é que existe o livre-arbítrio. E a pergunta é, o que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com Cristo? O que você tem feito com o sangue que está sobre a sua vida? A grande pergunta é essa. Avalie o homem, pois, a si mesmo. Olhe para dentro de você e pese como você tem tratado aquele que morreu por você. O livre-arbítrio é algo muito sério. Outro ponto que eu aprendo com o pai, que é o motivo exato pelo qual esse pai não se perdeu. Você já viu gente com remorso? Você já ouviu falar em doença psicossomática? Você sabe o que é isso? Ela é uma coisa psíquica, na alma, na mente, e ela somatiza, ela vira algo físico no seu corpo. Eu já vi pessoas com câncer grave, de verdade, psicossomático. A pessoa tinha tanto remorso, que desenvolveu um câncer nela, por causa do remorso. Sabe o que é remorso? Você ficar remoendo aquilo. Mas eu deveria ter feito, eu deveria ter ido lá, eu devia ter perdoado, eu devia ter procurado, eu devia ter falado. E a pessoa morre, e aí você não resolveu a parada. Aí você vai ser consumido. Aquilo vai te corroer como um câncer dentro de você. Aquilo vai matar você pouco a pouco. Porque existe um remorso. E uma coisa que esse pai não tinha era remorso. O filho foi embora, está beijando a boca das prostitutas, quebrando tudo. O outro não quer entrar em casa, só pensa em trabalho. Fica enfiado no trabalho, não quer relacionamento com o pai. O pai dorme tranquilo. Eu estou com a minha consciência tranquila. Por quê? Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Então, querido, em relação à sua família, em relação a Deus, faça tudo o que você puder fazer, para que o remorso não te corroa por dentro, para que ele não coma você vivo e para que você não sofra por algo que você poderia ter feito e não fez. Muita gente me critica dentro da minha família. Como a maioria sabe, eu tenho uma irmã eu tenho 37, ela tem 27 anos hoje. E ela continua dependente do crack. Ela continua se prostituindo para sustentar o vício dela. Nós passamos esses dias, essa semana, tentamos levá-la para casa, ela não quis. E ela estava se prostituindo. E de verdade, gente, eu consigo deitar e dormir, sabendo que a minha irmã está se prostituindo na esquina próxima da minha casa.
Nossa, como você é insensível. Eu não sou insensível. Eu fiz absolutamente tudo o que eu podia fazer. Tudo. Eu cheguei ao ponto de arriscar o meu casamento. Eu cheguei ao ponto de quase perder o meu emprego. Porque eu fiz absolutamente tudo o que eu podia fazer. Eu cheguei e falei, eu não consigo mais. Eu cheguei no meu limite. Se eu passar daqui, eu vou comprometer o meu casamento. Eu não vou comprometer o meu casamento por sua causa. Eu não posso fazer isso. A minha esposa e as minhas filhas são mais importantes do que você, na minha escala de prioridades que a Bíblia me mostra. Então, desculpa, mas eu só consigo ir até aqui. Mas depende de Deus, não depende de mim. Eu fui até o meu limite. E porque, como esse pai fez tudo o que ele podia fazer, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Então, eu consigo deitar e dormir e esperar o dia que ela vai voltar. É o máximo que eu posso fazer. É deixar a porta aberta. E eu sempre falo isso para ela. Você sabe que a minha casa está aberta. O dia que você quiser voltar, eu vou te receber. Mas eu vou ficar esperando o dia que você quiser voltar. Eu não consigo ir além disso, porque eu já fui muito mais do que eu podia. Eu já fiz. Eu sou até conhecido nas bocas de tráfico de Taubaté. Eu chego, os caras... ela não está aqui não. Minha mãe, você não tem medo de tomar um tiro? Não. Eu vou lá, oro pelos traficantes, pelos doidos. Aproveito e já faço evangelismo já. Abraço os caras já me conhecem. De um certo modo foi até interessante, porque eu conheci um lado da vida que eu não conhecia. Mas quando você faz tudo o que você tem que fazer, o remorso não tem vez na sua vida. Isso não vai te atrapalhar. Então, minha orientação para você hoje, se tem alguma coisa para resolver com o seu pai, com a sua mãe, resolva. Se tem alguma coisa para falar para alguém, fale. Você tem que pedir perdão para alguém, peça. Mas ele já morreu. Então, feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho e peça para que o Senhor envie os anjos dele nas regiões celestiais e destrave alguma coisa que esteja travado espiritualmente, por falta de resolução. Tome a iniciativa e não dê vez para o inimigo trabalhar na sua vida através disso. Remorso nada mais é do que culpa. Nós não podemos viver carregados de culpa. Jesus, ele fez isso. E agora eu entendo por que Jesus lavou o pé de Judas. Você acha que foi fácil lavar o pé do Judas? Porque Jesus, ele falou o tempo todo, no meio de vós tem um diabo. No meio de vós tem um cara que vai me trair. No meio de vós tem um cara que naquele dia, que eu estiver lá no Getsemane orando, Jesus já sabia do que ia acontecer. Aquele cara vai chegar com a camisa daquele time, vai me dar um beijo, e os caras vão me prender. Então, Jesus já sabia. Ele colocou os discípulos e os caras falaram, Senhor, mas não pode, peraí. O que eu faço agora, vocês não entendem agora, mas vocês vão entender depois. E aí ele foi, lavou o pé de João, lavou o pé de Matias. Matias veio depois. Lavou o pé de Tomé, lavou o pé do Pedro. Aí chegou no Judas, ele podia ter pulado, mas ele não pulou. Porque ele não queria carregar remorso. Lá na cruz, ele crucificado, eu devia ter lavado o pé do Judas. Agora não dá mais, minha mão está pregada. Não, ele não teve esse sentimento, ele lavou o pé do Judas. Por isso que Pedro chorou amargamente. Peraí, o cara lavou meu pé, O cara fez o serviço ali do serviçal mais humilde e mais ridículo que tinha. O cara me amou até o limite, eu vou e piso na bola desse jeito com ele. E Judas se enforcou, e eu creio que o remorso de Judas fez com que ele se enforcasse. Ele não teve a mesma atitude de Pedro, de arrependimento. Ele deixou que o remorso e a culpa entrassem no coração dele. Tanto que ele foi e ele jogou as moedas. O dinheiro que ele ganhou, ele não ficou para ele. Ele, cara, isso aqui é lixo. O inocente morreu por causa da minha falta de postura. A culpa entrou de uma forma tão grande nele, que ele foi e se enforcou. Ele se matou. Pessoas hoje em dia pulam de prédios, dão um tiro na cabeça, tomam caixas de remédio para se matar, por causa da culpa, por causa do remorso. Porque tem coisas na sua alma que não estão resolvidas e precisam ser resolvidas. Porque isso está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Sabe por quê, querido, que você tem que fazer isso?
E você tem que fazer o seu melhor sempre. E você tem que ir até o osso, até o limite. Nós temos uma determinada situação na nossa vida, que algumas pessoas próximas sabem. E uma pessoa chegou para mim antes de ontem, conversando, um pastor muito amigo meu, e ele falou, cara, aquela situação do passado, sempre que nós sentamos para conversar, você nunca tocou naquele assunto. Eu falei, por que você está falando disso? Ele falou assim, porque eu acho isso muito interessante. Porque a gente começa a conversar com algumas pessoas, sabe o lance do ato falho? Às vezes a pessoa na conversa, ela solta alguma coisa relacionada àquilo que está parado dentro do coração dela. Aquela pedra que ela ainda está carregando. Ela nem percebe, mas ela fala alguma coisa. E você, a gente sempre conversa sobre várias coisas, e você nem toca, como se isso não tivesse existido na sua vida. Eu acho isso muito legal, porque eu vejo que você está curado. Eu falei, cara, aquele assunto eu fui até o osso com Deus. Eu esgotei até não ter mais por onde. Eu andei 700 quilômetros para resolver esse assunto. Eu fui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e quando não tinha mais o que fazer, e como fuçar, e caixa para abrir, e envelopinho, e papel com anotação, acabei com tudo. E esse dia que acabou, foi um dia que eu estava lá em BH, eu estava com o Beto. E Deus me deu um sonho, mas eu entendo que não era um sonho somente. Porque eu lembro do vento gelado entrando no quarto. Eu estava deitado na cama. O Beto estava deitado do outro lado, roncando. Não viu nada. Mas eu lembro da porta abrindo. E eu creio que foi um sonho assim maravilhoso que Deus me deu. E Deus permitiu que eu visse um anjo entrando no meu sonho pela porta, com uma bandeja, cheia de pedra na bandeja, aquelas pedronas de rio redondo. E ele parou do meu lado na cama, e eu deitado de lado na cama, assim, no sonho. E ele parava aquela bandeja do meu lado, e eu olhava para ele, e falava, e aí, qual é? Ele falava assim, eu estou recolhendo as pedras que as pessoas estão carregando. E você tem 2 pedras para me entregar. Eu lembro que eu enfiava a mão na minha mochila e eu pegava 2 pedras grandes, colocava na bandeja. E ele falava assim para mim, a partir de hoje, acabou. E ele saía, a porta do quarto fechava. Eu dormia de novo. Eu acordei com esse sonho, eu escrevi o sonho, e sentei com o pastor David para conversar. Eu contei para ele, ele começou a chorar. Ele falou, cara, Deus te deu a chave, agora acabou. Se Deus falou acabou, acabou. E desde esse dia, queridos, acabou para mim. Não tem remorso que entre na minha vida, porque está absolutamente resolvido, porque eu fui até o osso nesse assunto. Então, queridos, se você precisa ir até o osso em alguma coisa, vai. Vai doer, lógico que vai. Mas você não tem noção o que é ser livre de verdade, em alguns aspectos da nossa vida. É maravilhoso você saber que você está curado. E que você é absolutamente livre. E que Satanás não tem lugar na sua vida para tratar de mais nada. Talvez você já tenha desistido de algumas áreas da sua vida. Do tipo, esse assunto eu não quero mexer nunca mais. Eu vou botar uma pedra em cima disso. Já ouviu essa frase? Então, mas essa pedra você vai ter que carregar ela a sua vida inteira. Eu não estou afim de carregar pedra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a porta é estreita. E se você estiver carregando pedra, você não vai conseguir entrar. Você tem que deixar a mochila e as pedras de fora. Senão você não passa na porta estreita. Estreito é apertado, é esmagando. Você tem que passar de lado. Então não dá para você ter nada. Então para de carregar pedra, querido. Se você já desistiu, eu queria te avisar que Deus não desistiu. Você pode ter algo na sua vida que você falou, não vou tocar nesse ponto mais. Isso para mim está apagado. Tem um camaradinha na Bíblia, que você já deve ter ouvido falar dele, um tal de Moisés. Ele tinha uma parada mal resolvida com Deus. 40 anos cuidando das ovelhas do sogro, no meio do deserto. Ele viu o mato pegando fogo, ele falou, nossa, que louco esse mato pegando fogo. Queima, mas não queima. E ele foi lá ver essa parada aí. Na hora que ele chegou perto, ele ouviu a voz do Senhor. Aí, camarada, era só para você chegar mais perto. Tira a sandália e vem cá que nós temos um assunto para resolver. Você pode demorar 40 anos, 80 anos da sua vida, irmão. Mas uma hora Deus vai te enquadrar. E você vai ter que resolver essa parada. Então, o conselho de quem já foi tratado, resolve rápido.
Que aí você vive o resto da sua vida livre. Você para de ficar carregando esse entulho. Satanás, ele gosta disso, sabe? Ele vem com o desquentulho, com a caçambona, quer virar em cima de você. Aqui não, amigão. Aqui já está tudo dominado. Sangue de Jesus, aqui não dá para despejar isso não. Outro lugar, aqui não. Então, resolve, por favor, para você ser livre de verdade. Amém? Essa família ainda estava numa crise. E numa crise tem algumas coisas, algumas atitudes que nós temos que ter. Como nós brincamos aqui hoje de manhã, alguém me disse assim, nossa, sua mãe é um amorzinho, né? É? Você não estava comigo 7 anos atrás, antes dela conhecer Jesus. E que esse amorzinho é o de Jesus, que foi derramado na vida dela. Eu também não era um amorzinho. É que Jesus está me moldando dia a dia, a todos nós. A Bíblia diz que o amor de Cristo está derramado nos nossos corações. Não tem amorzinho não, querido. Tem o sangue de Jesus, a graça e a misericórdia. Ninguém aqui é bom. Ninguém aqui é super top, que domina 100% a carne e acerta tudo. Não existe isso. É o sangue, a graça e a misericórdia. Só isso que nós temos na nossa vida. Paulo diz assim, Jesus falou, se alguém quiser gloriar-se, glorie-se nisso, em me conhecer. A única glória que eu tenho é o que está dentro de mim. É Jesus Cristo através do Espírito Santo. Não tem mais nada de bom. O resto tem que queimar tudo. Não sobra nada. Mas numa crise eu tenho que usar o meu livre-arbítrio para tomar algumas atitudes. E uma delas é, busque a reconciliação. Quando esse pai preparou a roupa, a sandália, o anel e começou a cevar o bezerro, o que ele estava fazendo? O meu filho vai voltar um dia, eu creio, eu tenho fé, mas precisa estar tudo pronto para o dia que ele voltar. Aquela pessoa que você deletou da sua vida, não só do Facebook, da sua vida, entendeu? De verdade, que se ela estiver vindo na calçada, você atravessa. E ela é do seu sangue às vezes. Você preparou o lugar da reconciliação já? Você já tomou a iniciativa e foi lá falar com aquela pessoa? Eu já fiz isso com algumas pessoas. Tem pessoas que não falam comigo até hoje. Que essa semana falou assim, ainda não é o tempo da gente estar junto. Mas eu já procurei essa pessoa 7 ou 8 vezes, pedindo perdão. A minha parte eu fiz, como pai. Faça a sua parte. Você já preparou o caminho da reconciliação? Não. Então como é que você quer ser curado? Ah, mas eu já confessei meu pecado para Deus. Tudo bem, querido. Confessai os vossos pecados a Deus para serem perdoados. E confessai os vossos pecados uns aos outros para ser curado. É isso que a Bíblia diz. Então você pode até estar perdoado, mas não está curado. Então você precisa ser curado para você ser livre. Então busque a reconciliação. Quer um conselho? Nunca diga nunca. Tem gente que usa essa palavra assim, rápido demais. Nunca mais, Alessandro, você vai na minha casa. Nunca mais você vai pôr o pé na minha casa. Entendeu? O que eu estou fazendo? Eu estou matando ele da minha vida. Eu posso não matar ele fisicamente para eu não ir preso, mas eu mato ele dentro do meu coração. Falo o nome da pessoa, isso aí para mim não quer dizer nada. Querido, de verdade, precisa resolver alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui dentro, alguma área aqui dentro que Jesus não dominou ainda. Eu nunca mais vou falar, nunca mais vou visitar, nunca mais quero ver, nunca mais quero ouvir. Já viu mãe que mata as filhas e os filhos? Meu casamento não deu certo. Aí cresce falando, homem não presta, viu filha? É tudo cachorro. Filho, mulher tudo vagabunda, tá? Não presta. A pessoa está doente, está entulhada e vai entulhar o outro. Precisa ser curado. Está se matando e está matando gente junto. Vai reproduzir o que na vida do filho? Se você tem um problema, vai resolver, mas não mata o seu filho. Não mata aquele que não tem culpa. Não despeja no outro uma responsabilidade que é sua. Filho, eu cresci com isso, queridos. Eu sei do que eu estou falando. Agora eu já chorei, então eu não choro mais. Chorei tudo que eu tinha que chorar. Então hoje eu sou curado, eu posso quando você está curado.
Você quer saber se você está curado? É você poder falar sem problema do assunto. Isso é ser curado. Então eu posso falar. Ó filho, seu pai morreu. Eu tinha 3 anos quando meu pai foi assassinado. Você é o homem da casa. Não é maldade, querido. Às vezes é ignorância, é falta de entendimento. Você vai cuidar de tudo. Eu não queria casar. Essa mulher linda que Deus me deu. Porque eu era chapado. Porque eu fui formatado errado. Então eu precisei ser curado em algumas áreas da minha vida. Eu precisei desconstruir algumas coisas para construir coisas realmente, sabe? Que era aquilo que Deus tinha para mim. Então algumas coisas nós precisamos exterminar do nosso coração. Nós precisamos preparar o caminho. E a minha pergunta para você hoje é: o que você já disse nunca mais? Para quem você já disse nunca mais? Para que sonhos que você já tentou 3, 4, 5 vezes e deu errado, e você falou, nunca mais eu vou tentar fazer isso, porque não deu certo, então não quero mais saber. Talvez você não fez do jeito certo, ou talvez não era o tempo certo. Mas Deus não disse que talvez não fosse o sonho certo. Porque a Bíblia diz, o sábio conhece o tempo e o modo. Talvez não fosse o tempo e não fosse o modo, mas não quer dizer que não seja de Deus. E para que coisas que Deus plantou no seu coração e te entregou um dia que você disse nunca mais? Para que pessoas do seu relacionamento que te machucaram um dia que você disse nunca mais? Nunca mais eu sento para comer com essa pessoa. Não quero nem ver na minha frente. Querido, você precisa ser curado. Você precisa preparar o caminho da reconciliação. Você precisa. Por que você precisa? Porque existe algo chamado livre-arbítrio. Então você tem que tomar a decisão. Ah, mas a culpa não foi minha. Não foi eu que errei, não foi eu que machuquei, não fui eu que falei aquilo. Foi Jesus? Foi Jesus que pecou? Para estar lá na cruz? Não foi ele também, amado. Foi você e eu. E ele foi lá mesmo sem ter sido ele. Então o mínimo que nós podemos fazer é imitar a Cristo. Mesmo que não foi você. Comece, dê o primeiro passo. Peça perdão. Mas não fui eu que errei, mas peça perdão. Quebre o gelo, dê o primeiro passo. Faça a diferença. Mostre o sangue de Jesus que tem dentro de você. Mostre o Cristo que mora no seu coração. Através da sua atitude. Mesmo que não tenha sido você. Não é fácil, queridos. Eu orei muito quando eu precisei ser curado de algumas coisas em relação à minha mãe. E ela não conhecia Jesus ainda. E hoje nós nos relacionamos normal, super bem. Fui eu que batizei a minha mãe. No dia do batismo dela. Mas eu me lembro do dia em que eu cheguei para minha esposa e falei, hoje eu vou lá. Vou resolver essa parada, vou tomar a iniciativa. Cheguei, entrei. Mãe, eu estou aqui porque isso. Peguei tudo. Desde lá de trás. Falei tudo. E eu falei assim, eu estou aqui para te pedir perdão. Porque eu esperava o quê? Que eu tomando a iniciativa e pedindo perdão, ela, não filho, a culpa é minha, fui eu que errei, nisso, não foi você. Eu fui com essa expectativa, mas eu fui. Desenrolei o manto desde lá de trás, desde que eu lembrava. E falei, mãe, eu estou aqui para te pedir perdão, porque a gente precisa ficar bem. Um com o outro, a gente precisa estar bem com Cristo. Eu não consigo entregar a minha oferta de adoração, de louvor, de tudo, diante do altar, se eu não tiver resolvido com você. Aí eu ali, nossa, agora ela vai se quebrantar toda. Né, ainda bem que você reconheceu que você errou, né? Agora dá licença que eu tenho mais o que fazer. Pensa num cara desesperado. Era eu. Fui embora, chorei. Ela lembra. Chorei, falei, Deus, o que foi de errado? Deus falou, nada. Está tudo certo. Você fez a sua parte. Falei, mas e ela? Não, ela é problema meu. Agora eu vou tratar com ela. Que agora você quebrou a cobrança que estava sobre você em relação à palavra. Você tomou atitude. Então agora eu e você estamos em paz. Agora eu vou enquadrar ela. E Deus enquadrou ela, irmãos. Foi feio o negócio pro lado dela.
Só para vocês terem uma ideia, no fim da história, quando ela se converteu de verdade, levamos ela para o hospital depois de 7 infartos, em 5 dias. E a médica nos chamou e falou, ela tem um desvio numa das veias do coração, ela não pode fazer angioplastia, porque senão ela corre um risco muito alto de morrer, de vir a óbito. Mas a angioplastia é o único recurso para salvá-la, nesse momento. E eu e meu irmão, e ela falou assim, eu preciso da autorização de alguém, como ela não tem marido, vocês são os filhos, você é o mais velho, eu quero saber de você o que eu faço. Eu posso deixar ela lá, ela vai ter mais um monte de infarto e vai morrer em 2, 3 dias. Porque o remédio não vai ser suficiente. Falei, quais são as chances dela morrer? Aí a médica, 98% de chance dela vir a óbito durante o procedimento. Aí eu, aleluia! Glória a Deus! Aí o meu irmão, você é louco? Ela falou que é 98% de chance de morrer e não de viver. Falei, então, cara, tem 2% de chance de Deus ser glorificado. Cara, é nóis, vai dar tudo certo. Cara, você é doente, você bateu a cabeça. Ele em desespero, né? Quem conhece o meu irmão sabe. Falei, mano, fica na sua e deixa comigo que eu seguro a bronca. Manda ver, pode operar. Tá autorizado. Cara, eu já sabia que Deus ia fazer um milagre. Deus já tinha me falado. Porque Deus falou, você vai batizar a sua mãe. Então, podia ter 0% de chance. Ela podia morrer, pôr ela na cova com uma pedra em cima. Igual Lázaro. Se Deus mandasse eu ir lá orar, eu ia. Ia arrancar a pedra e ela ia voltar, não tem essa. Deus falou, vai rolar. Só que é no tempo e no modo de Deus. Então eu chorei pra caramba, fiquei mal pra caramba. Mas tudo começou a acontecer quando eu dei o primeiro passo. Então, querido, de verdade, vai doer pra caramba, mas dê o primeiro passo. E você vai ver o milagre de Deus chegar na sua família. Amém? Outro ponto. Nunca deixe a esperança morrer. O pai, ele não deixou a esperança morrer. Sabe por quê? Porque diz o texto, ainda longe, quando o pai o viu. Isso me lembra de uma música do pastor Judson de Oliveira, que se chama De Volta para Casa. E a música diz assim, se você pudesse ouvir, se você pudesse ver, todo dia eu me debruço na janela, esperando você voltar. Querido, você pode estar o caco, você pode estar o pó, você pode estar morto. Mas a Bíblia diz, o tronco cortado e a raiz cortada e morta e seca, ao cheiro das águas, ele brotará. Você pode ter desistido de tudo, pode ter dado tudo errado. Você pode ter considerado que aquele relacionamento, que a sua família, que a sua vida acabou, que o seu casamento acabou. Mas se você entender que Deus está debruçado na janela do céu, esperando só você dar um passo na direção dele, ele vai fazer o rio de Deus fluir. E ao cheiro das águas, só de passar perto do rio de Deus, vai começar a brotar algo novo na sua vida. Então, querido, não desista. Você não pode deixar a esperança morrer. Você sempre tem que ter esperança de que alguma coisa vai mudar. Sabe, hoje eu olho para a minha família. Eu olho para a família da minha esposa. A Bíblia diz que existe a fé, a esperança e o amor. E o maior desses três é o amor. Algumas pessoas da minha família eu não tenho mais fé. Não consigo mais. A minha irmã é uma delas. A minha fé já esgotou. Mas a Bíblia diz que são três coisas: a fé, a esperança e o amor. Para outras pessoas eu não tenho fé, mas eu tenho esperança. Para outras, algumas delas eu não tenho nem fé e nem esperança mais. Mas eu tenho o amor. O meu amor não, o meu amor ele é carnal, ele é limitado demais. Mas o amor de Cristo. Porque se Deus prometeu, se existe uma promessa sobre a minha família, existe algo sobre a minha linhagem que Deus começou através de mim, eu creio que Ele não vai deixar esse negócio barato. Que Ele vai fazer alguma coisa, que Ele vai mover céus e terras. E eu não vou desistir. Pode acabar a minha fé, pode acabar a minha esperança, mas o amor de Deus não acaba. Então, tipo assim, pelo amor de Deus, Ele fala assim, você não tem mais fé, mas vai na minha que vai dar tudo certo.
Segura na minha mão aqui, anda comigo que vai rolar, deixa que eu cuido. Então, irmãos, não deixa a esperança morrer. Não fecha a porta do seu coração. Não desanima de uma vez não, porque Deus pode fazer grandes coisas. Ele só precisa olhar e ver que ainda tem um pingo de esperança dentro de você. Só que se você desistir, aí Deus não tem muito o que fazer. Porque se você parar de acreditar, Ele continua acreditando, mas aí Ele vai estar na parada sozinho. E nada, Deus não faz nada sozinho. Quando Ele foi fazer o homem, Ele disse o quê? Façamos nós. Ele criou uma família, é tudo em equipe. Você não vive para Deus, você vive com Deus. Você não faz as coisas para Deus, você faz as coisas com Deus. E Deus não quer fazer nada sozinho na sua história, Ele quer fazer com você. Ele quer ver você batizando seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, aqueles loucos da sua família que ninguém acredita. Ele quer ver você sendo usado para isso. Sabe, aquele que, esse não, de verdade, não tem condição. Esse nem o demônio quer no inferno, porque ele vai atrapalhar o demônio. O demônio é capaz de perder a boquinha se ele entrar no inferno. E o demônio vai ficar endemoniado de raiva no inferno, se ele for para lá, tão ruim que ele é. Cara, esse Deus acredita. Então não desiste dele. Não desiste dos seus sonhos. Mantenha a porta aberta. Sabe, anel, roupa, sandália, bezerro. Tudo isso ele vai voltar um dia. Mantenha a porta da reconciliação, continue tendo esperança. Sabe o que você precisa, irmão? Sonhar. Sabe o que a gente para de fazer quando a gente fica grande? Sonhar. Criança sonha demais. Seu filho já chegou para você e falou assim, nossa, eu queria que o mundo fosse feito de chocolate. Aí eu comia a porta. Aí o outro fala assim, nossa, e se o carro fosse feito de pirulito? A gente comia o carro. Criança totalmente sem noção de tudo. Sonha com os negócios completamente malucos, que não tem cabimento. Só que aí a gente é tão xarope, a gente é tão religioso, que a gente esquece que Jesus falou assim, cara, quem não for como uma criança, não vai conseguir entender o meu reino. Sabe por que você não consegue entender as coisas do reino? Você ficou grande demais. Você ficou igual o irmão mais velho, chato, xarope, que não gosta de festa. O irmão mais velho não gosta de festa. Não vai entrar. Essa festa aí. Não gostei dessa música. Não sei o quê. Nhenhenhen. Chato. Velho. Parou de sonhar. Irmão, sonha. Talvez você não consiga chegar em todos os seus sonhos, mas em algum lugar você vai chegar. Que tamanho que eu sonho, pastor? Do tamanho de Deus. Sonha do tamanho do seu Deus. O problema é que se o seu Deus for desse tamaninho, aí você está enroscado. Você vai sonhar desse tamaninho. Então você precisa conhecer a Deus de verdade. Sonha, irmão, sonha em alcançar sua família. Sonha em fazer grandes coisas. Sonha em viver uma vida maior do que a ciência diz. Homem nasce, cresce, fica burro, casa e morre. A ciência fala isso. Se reproduz de vez em quando, né? Está no meio ali também, né? Não! Deus não te fez para isso. A ciência quer que você pense isso. Deus te fez para impactar a sua família, para mudar a história. Sabe, irmãos, a minha família é uma família de bêbado. É um monte de gente morrendo de cirrose. Ano passado morreu um tio de cirrose. Agora tem uma tia internada, porque o irmão morreu de cirrose e de desgosto ela começou a beber. Está com cirrose. Tem lógica um negócio desse? Aí quando chegou em mim a história, eu falei, aqui não. Toda desgraceira, toda zoeira, toda bagunça vai acabar aqui. A minha geração vai ser diferente. Eu não posso mudar o mundo, mas o meu mundo eu posso. Então no meu raio de influência eu vou quebrar tudo. Aqui não. Então, irmão, começa a sonhar. Começa a sonhar com seus filhos. Começa a sonhar com tudo. A gente já contou aqui o nosso testemunho. Nós compramos a nossa casa. Parecia um Kinder Ovo e a gente era o presente dentro da casa. E tinha, era verdade. E tinha um quintal gigante. Aí ficavam os loucos lá com o cabo de vassoura, piscando. Aqui vai ser a sala. Aí punha a cadeira, vamos sentar na sala. E os vizinhos rindo do outro lado. Que era aquela divisória assim de placa. E os vizinhos rindo. E a gente riscava a sala, riscava a cozinha, riscava tudo. E os vizinhos rachando de dar risada lá do outro lado. Agora, Paca, vamos fazer o segundo andar, que é sobrado. A gente era chique. A gente sonhava grande.
Aí aqui vai ser o meu quarto, desenha a cama aí, guarda-roupa. Aí ficava com a vassoura lá, riscando o chão, aqueles terra vermelha. Tá lá, querido, tá pronto. Demorou 10 anos, mas está de pé. Deus deu graça, Deus deu cada tijolo. E cada tijolo daquela casa tem uma história. Tudo lá tem uma história, cada parafuso tem uma história. E Deus honrou, porque a gente sonhou. Então, querido, para de viajar e começa a sonhar. Sabe, viajar na maionese não é sonhar. Você fica viajando. Ai, se eu ganhasse na Mega Sena, aí eu jogo escondido, porque o pastor não pode saber, porque é pecado. Querido, a Bíblia não fala se é pecado ou não jogar na Mega Sena. Vai orar. Problema seu com Deus. Não tem nada com isso. Aí eu jogo escondido. Aí se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar todo mundo. Vai nada, irmão. Deixa de ser mentiroso. Você conhece alguém que foi ajudado por alguém que ganhou na Mega Sena? Eu não conheço ninguém. Todo mundo ganha toda semana, ninguém ajuda ninguém. O cara muda de endereço de mulher, some. Entendeu? E larga os filhos aí para alguém criar. E vai zoar o barraco. Sabe por que ninguém ajuda ninguém? Porque dinheiro não muda quem você é no seu caráter. Se você é um pobre e é miserável, se você ganhar muito dinheiro, você vai ser um rico miserável. É só isso que muda. Porque o dinheiro não muda quem você é. O dinheiro só muda o que você tem. Então a questão é o que você é no seu caráter. E aí as coisas mudam. Porque quando você muda o seu caráter, Deus pode até deixar você ganhar na Mega Sena. Se Ele quiser, né? Sei lá se qualquer, nunca orei sobre isso. Mas você precisa mudar no seu caráter. Você precisa sonhar sonhos para Deus. Você precisa sonhar sonhos em que Deus esteja incluído nos seus sonhos. Senão não tem lógica. Pede para Deus te abençoar. Não vou abençoar nada, Ele vai sumir. Vai perder a minha presença, vai esquecer de tudo. Não vou abençoar coisa nenhuma. Deixa Ele aí. Zoado, mas na minha presença. Entendeu? Pelo menos ora todo dia, lê a Bíblia, me busca. Então agora se eu prosperar vai rodar. Não vou. Conheça esse caráter, esse coraçãozinho. Não deixa a esperança morrer, querido. Começa a sonhar de novo. É verdade, é isso aí. Quando nós ganhamos o Passatão, né? Passatão, você ora, né? É igual Deus falou comigo assim. Quando a gente ofertou, semeou o Passat, naquela época, né? Uma bênção. Se esbarrasse nele, você morrer de tétano. Mas tá lá, tá andando, tá direito ainda. Tá servindo outra família agora. Depois Deus honrou a gente com um carro mais novo. E hoje honrou com um carro melhorzinho. Graças a Deus por isso. Estamos lá fielmente, todo mês, lá pagando a parcela do carro. Deus está honrando. Mas Deus já falou, fica ligeiro que esse carro aí não é seu não, tá? Ô Deus, por favor, né? O melhor carro que eu tive até hoje. Aí Deus falou, aí, tá vendo aí, ofertar o Passat, o Espírito Santo, ele zoa a gente, sabe? Ele fica tirando uma com a nossa cara, tem dia que você vai orar. O dia que ele falou isso, eu falei, Espírito Santo, mas peraí, cara, acabei de pegar o carro. Você já está falando que o carro não é meu? Não, o carro é meu, não é seu. Você está cuidando para mim. Mas a hora que eu mandar, você vai semear na vida de alguém. Sério mesmo? Ele falou, mano, ofertar o Passat é fácil, né? Enferrujado, vai ofertar com o esporte agora. Falei, Ele falou, então, tá vendo seu coração? Vai orar, falei, vai jejuar, porque você está precisando dar uma alinhada no negócio aí. É sério, o bagulho é louco. O Espírito Santo, Ele quer mexer com a gente o tempo todo. Como dizia o profeta Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Você muda todo dia com Cristo, querido. Todo dia você descobre uma areazinha do inferno que está lá no seu coração que tem que mexer. Todo dia, todo dia. Um dia eu falei, mas não para esse negócio. Acabei de deletar 200 coisas da minha lixeira aqui do meu arquivo. Você parece com mais um monte de vírus do Espírito Santo. Eu falei, filho, eu falei, tira tudo de uma vez. Eu falei, não, eu mato você se eu fizer isso. Então vamos devagarzinho, eu vou mostrando para você e você vai. Mas a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz do dia, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então esse é o processo, querido. Deus vai te convencendo dia a dia, você vai mudando dia a dia. Hoje você odeia, amanhã você ama, beleza. Hoje você quer dar uma voadora na pessoa, amanhã você pula e abraça ela. E beija ela, igual o pai fez. Só que precisa mudar aqui. Decisões precisam ser tomadas aqui. Coisas precisam ser arrancadas daqui. Porque se resolver aqui, resolver o resto.
Outro ponto do pai. Construa, esse acho que é o ponto mais importante. Uma casa, ou uma igreja, como você quiser interpretar, ou as duas coisas, onde haja abundante graça. Se tinha uma coisa que a casa desse pai tinha, era graça. O que é graça? É dar o que o outro não merece. A gente merece alguma coisa? Não. E Deus não dá assim mesmo? Sim, isso é graça. Graça é dar aquilo que o outro não merece. Essa casa desse pai do pródigo era uma casa cheia de graça. Sabe onde eu vejo isso? Quando o filho chega e fala: pai, me dá a minha parte da herança que eu quero zoar o barraco. Eu vou lá, vou quebrar tudo. Vou sair com a mulherada, vou para os motel, vou beber todas. Dá o dinheiro aí. Ele está dizendo: você para mim vivo é como se tivesse morto. Você para mim aqui não vale nada, eu quero é a grana. É a mesma coisa quando eu chego para Deus e falo: a Deus, eu não quero saber desse negócio de orar, jejuar, ler a Bíblia, falar com você. Eu quero é as bênçãos, dá a bênção aí. Dá a bênção aí, que eu venho 7 sexta-feira aí, e está tudo beleza, dá a bênção. É a mesma história do filho pródigo. Mas a questão é, o pai poderia perfeitamente chegar e falar: aí moleque, se enxerga, você está louco? Vou dar coisa nenhuma. Perdeu o juízo? Mas o pai falou: não, ele não merece, mas eu vou dar, por causa do livre-arbítrio. Ele já é grande, deixa ele tomar as decisões dele. Algumas coisas que nós pedimos para Deus que não são boas para a nossa vida, às vezes Deus dá. Porque Ele quer o meu mal? Não. É porque Ele quer que você aprenda com os seus erros. Então, às vezes, Deus permite você errar. Deus me permite tomar algumas decisões que não vão ser boas para a minha vida, para que eu aprenda com os meus erros. E para que eu volte e fale: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Deixa eu ser seu filho de novo, cuida de mim. Cuida da minha vida, me ajuda a tomar as decisões certas. Construa uma casa cheia de graça. A mesma graça que Deus tem com a sua vida, você tem com as pessoas da sua casa? Ixi, agora doeu, hein? Agora pegou. Você trata os seus filhos com graça? Vai tomar banho, infeliz! Sentar a mão na sua cara. Parece que ele é havaiana de pau, né? Eu já aprendi que quando o Corinthians perde, a culpa é minha. Pá! Havaiana de pau. Isso não tem graça. Tudo é culpa do filho. Grita com o filho, espanca o filho, xinga o filho, humilha o filho na frente dos outros. Trata o filho igual um cachorro. Dá mais valor para uma porcaria de 2 horas de qualquer lixo de filme na televisão do que para o filho. Dá mais valor para um amigo do que para o filho. Um dia eu estava na casa de uma pessoa e o pai chegou do trabalho. Eu estava esperando ele chegar porque eu tinha que acertar um lance com ele. Ele entrou, o filho pré-adolescente, que hoje está dando trabalho. Já tem um tempo, você vai lembrar bem da história. Que o filho chegou e falou: pai, vamos andar de bicicleta comigo na pracinha? Ah, moleque, acabei de chegar do trabalho, tá vendo que eu estou cansado? Nem banho eu tomei? Dá um tempo para mim. E o filho saiu, ficou ali no quintal, matando o tempo ali, mas você via a fisionomia da criança. Aí parou o carro de um amigo, 10 minutos depois. Ô fulano, vamos sair aí para dar uma volta? E a dar uma volta dele era dar uma volta geral, viajando. Fumar um belo de uma vela. Não, peraí, estou indo já. Trocou de roupa, nem banho tomou. E isso era quase todo dia. Está lá o filho hoje, que nós estamos tentando nos aproximar para ajudar o filho a sair do buraco que ele entrou. Porque o pai não tinha uma casa que tinha graça. Como é que você trata as pessoas da sua casa? Você vê em Gênesis, Deus gritando com Adão? Tem uma coisa que eu abomino. Você quer me irritar? De verdade? Grita comigo. Porque eu cresci numa casa de gritos. Então eu abomino o grito. Odeio o grito. Eu não vejo Deus fazendo isso, eu não vejo Jesus fazendo isso com ninguém. Jesus não chega para Pedro e fala: ô, infeliz, você me negou 3 vezes, né, ô cara de pau? Jesus chegou e falou: cara, você me ama.
Meu querido, de verdade, muitas vezes a nossa casa tem sido sem graça. Ah, mas pastor, meu filho derrubou meu celular no chão, quebrou. Querido, de verdade, espere de uma criança atitudes de criança. Ó, moleque, você não sabe quanto custa? Claro que não, ele é criança, ô imbecil. Claro que ele não sabe quanto custa. Você sabe quanto custa, ele não. Então trate a criança como criança. Não queira exigir de criança uma responsabilidade que ela não tem para dar. Não queira exigir da sua esposa o que ela não tem para te dar, ou algo que seja a sua responsabilidade. Não tente exigir do seu marido algo que é a sua responsabilidade, não é dele. O que Tiago fala? De onde vêm as guerras entre vós? Dos vossos próprios deleites. Quando que dá lenha e guerra dentro de casa, querido? Quando cada um fica acusando o outro, buscando o seu próprio interesse. E 1 Coríntios 13 fala que o amor perfeito, ele não busca os próprios interesses. O que Cristo fala? Considere o outro superior a você mesmo. Faz quanto tempo que você não considera a sua esposa superior a você mesmo? Sabe, mas como é que eu faço isso? Vai lavar louça, pelo amor de Deus. Lava louça, não vai cair só, você não vai virar gay por causa de lavar louça. Sua masculinidade não está resumida numa louça. Seja uma bênção na vida dela. Muitas vezes só você parar de gritar, você já agilizou 50% do problema. Só de ser igual a Jesus, ou pelo menos parecido, você já ajuda pra caramba. Minha avó falava assim, muito ajuda quem não atrapalha. Só de você não atrapalhar, você já está ajudando. Isso vale para o marido e para a mulher. Tem mulher que inferniza a vida do marido. Pelo amor de Deus, o cara quer ver o capeta, mas não quer ver a mulher. O cara que fica enfiado no trabalho para não ter que voltar para casa. Tomara que ela esteja dormindo, tomara que ela esteja dormindo. Entendeu? O cara, sabe, põe até calmante escondido na comida da mulher para ver se ela apaga. O cara foi fazer jiu-jitsu para prender só o mata-leão, para apagar a mulher dele. Vem aqui, amorzinho, deixa eu fazer um carinho para você. Dormiu. Puta, agora sim. Tem negócio que é sério, cara. Isso é feio. A gente pega cada lance por aí que só Jesus. Mas a questão é, como é que está a nossa casa? Tem graça na nossa casa? A gente tem dado algo para as pessoas, mesmo que eles não mereçam? O problema é o seguinte, amados. A nossa religiosidade, a nossa carnalidade, a nossa humanidade, ela faz com que regras sejam maiores do que o relacionamento. Aqui, ó, você não pode me desrespeitar, lá. Você tem que educar os seus filhos? Tem. Você tem que ensinar o certo e o errado? Tem. Tem que pôr limite? Tem. Isso é bíblico. Tem que pegar a varinha e dar uma sapecada? Tem. Isso é bíblico também. Só que quando você faz da sua casa um quartel-general e as regras se sobrepõem ao relacionamento, aí você estragou tudo. Porque aí não tem graça. Muita regra é sem graça, de verdade. Tem que ter regra, mas não pode perder a graça. Nossa filha, a gente saiu esses dias, não corre, pelo amor de Deus, que você vai cair. É a mesma coisa que falar corre. Parece a gente com Deus. Correu, caiu, rasgou a calça. Novinha, acabou de comprar a calça. Abriu, não tem nem o que fazer, só serve para manchão de festa junina. Dá para usar o mês que vem agora. Para pôr um negócio aqui e usar a calça. Cara, o sangue sobe, porque eu sei quanto custa uma calça. Dá vontade, né? Só que aí, queridos, eu olho e falo, eu não posso explodir por causa de um rasgo na calça. Porque se eu explodir por causa de uma bobeira, ela é criança, meu, ela fez o que criança faz. E se eu explodir por causa disso, eu vou perder a graça. E aí eu vou entrar só na regra. E aí eu vou quebrar o meu relacionamento com ela. Porque ela vai começar a chorar e ela não vai entender por que eu estou nervoso. Porque ela não sabe quanto custa a calça. Eu acho que eu nem paguei ainda, não sei, tem que olhar a fatura do cartão. Mas o fato é que daí eu pego ela e falo, filha, a gente não falou para você não correr? Falou, papai. E agora? Rasgou a calça, vai ficar sem agora. Claro que não vai, só para dar um perdido nela. Para dar um susto, é lógico que eu vou comprar outra. Vou deixar a menina sem calça. Só que tem que dar um psicológico nela para ver se ela aprende. Mas eu não vou fazer disso, gente, uma tempestade. É só uma calça. As coisas não são mais importantes do que as pessoas. E aí, só porque mudou o canal, você já brigou com seu filho?
Só porque ele passou correndo com a bicicleta e arranhou o carro de uma ponta na outra, você vai brigar com ele? É só um carro, gente, de boa. Você vai espancar o moleque só por causa disso? Manda pintar essa porcaria. Ou faz um arranhão do outro lado, fica igual pelo menos. Entendeu? Fala que é de fábrica. Mas não faz tempestade por algo que realmente não é de suma importância. O relacionamento da família não pode ser quebrado por coisas secundárias, coisas que não são prioridade. Deixa eu dar uma acelerada aqui, que agora que eu olhei a hora. Outra coisa que nós erramos: os presentes são maiores do que a presença. Nós não podemos estar presentes ou não nos disciplinamos para estar presentes na vida do filho e da esposa. E aí nós queremos compensar dando um monte de presente. iPad, iPod, não pode, iPod Nano, é tudo que é lixo. Você entulha o seu filho de um monte de coisa que ele nem sabe usar. Só porque está na moda e é para suprir. Filho, mas o papai pagou super caro. Cara, que se dane, ele quer um abraço, um beijo, quer brincar com você, rolar no chão. Sério mesmo que você vai conseguir suprir algo que só a presença faz? Não. Ele quer relacionamento. O que Deus mais quer de você? Relacionamento. O que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, não, amor? Ainda que eu desse todos os meus bens, que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, não serve para nada. Você pode pôr fogo em você mesmo para mostrar para o seu filho que você ama ele. Se você não tiver relacionamento com ele, que ele não valeu nada. Relacionamento. Não adianta você dar anel de diamante, se endividar para sua esposa, um monte de coisa, tudo. Você tem que dar também, não é que não vai dar não. Pelo menos seja uma bênção na vida dela. Paga 50 na cabeleireira, 25 no manicure. Entendeu? Investe também, irmão. Pelo amor de Deus, deixa de ser miserável. Entendeu? Seja um instrumento, deixa Deus te usar nessa área. Planta que você colhe, entendeu? Mas não é só isso. Relacionamento. É igual esses dias. Cheguei, 60 e poucos dias afastado, né? Por favor, vem aqui. Deixa eu abraçar. Abracei ela. O que foi? Não, só abraçar, só. Vem aqui. Aí que eu vi o quanto eu estou deficiente em algumas áreas. Ela disse, sério mesmo? Só abraçar? Gente, eu estou deficiente, eu não sou perfeito. Eu não tenho vergonha de assumir os meus erros. Aí eu falei, nossa, então peraí, eu acho que eu estou errando em alguma coisa. Só abracei. Aí isso gerou um diálogo. Aí ela pôde falar de forma transparente, sem briga. Não, amor, olha, é isso. Então, também tem isso. Ela já abriu, tem isso. Entendeu? Já abriu a porteira, passa tudo agora. Então, foi super legal. A gente conseguiu discutir ali numa boa, sem brigar. Foi super tranquilo, só abracei ela. Entendeu? Tranquilo. Mas, gente, de verdade, tem que ter graça no relacionamento com a esposa. Tem que ter graça no relacionamento com o marido. Tem que ter graça no relacionamento com os filhos, com os pais, com os irmãos. Você tem que dar aquilo que ninguém merece, porque você recebeu aquilo que você não merecia. Então você só está sendo igual a Jesus. Só isso que você está fazendo. E esse é o objetivo da vida de todo cristão, ser parecido com Cristo. Pastor, por que tem que ter graça? Porque a graça, ela traz algo chamado flexibilidade para os relacionamentos. Lá em João capítulo 1, 17, diz que Jesus era cheio de graça e de verdade. E que Moisés trouxe a lei, mas Jesus era cheio de graça e de verdade. Por que esse texto existe? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, antigamente era só a regra, era só a lei. Lei, era só a verdade. Mas a verdade é errada, pastor? Não, mas só lei, só regra, quebra, porque fica rígido demais. Amor, está 35 milímetros mais baixo essa bota do seu joelho. Cara, isso é piração. Estabelece um monte de regras, isso é só um exemplo. Dentro de casa que vira uma paranoia, ninguém aguenta viver mais com você. Então, xarope que você é. Então, relaxa, querido, tenha graça. A graça, ela traz flexibilidade para casa. Ela traz paz para o relacionamento, para todos os níveis de relacionamento.
Quando nós matamos as pessoas, é porque falta graça. Lembra do nunca mais? Falta graça. Você já pensou se Jesus fosse olhar e falasse assim: nunca mais eu vou te perdoar. Nunca mais eu vou ter misericórdia de você. Você já pensou onde você estava agora, querido? Tá? Sei lá, nem quero pensar. Deixa para lá isso aí. Nem pensar nessas coisas. Sola isso aí. Bate na madeira. Quero nem pensar em onde eu estaria agora. Graças a Deus. Tem Jesus. Querido, sabe por que a gente pode pecar todo dia? Não estou falando que você deva pecar todo dia. Mas infelizmente nós, seres humanos, pelo menos eu, a gente acaba invariavelmente pecando com frequência em algumas áreas. Talvez diferentes de mim para você, mas todos nós erramos. A Bíblia diz isso. Isso é bíblico. A gente só peca porque o pecado não é pago à vista. Qual é o salário do pecado? Morte. E o dom gratuito de Deus? Vida eterna. Por que a gente peca todo dia? E tem gente que entra nessa loucura. Ah, aí ó, pequei, não aconteceu nada. Pegadinha do malandro, né? É, querido, mas naquele dia vai acontecer um monte de coisa, muito feio. Porque a misericórdia de Deus, ela se renova toda manhã. Agora imagina se o pecado fosse pago à vista. Eu estou lá na rua, esperando o semáforo abrir para passar. Nossa, que mulher linda. Para não falar outra coisa, né? Aí pequei, morri dentro do carro. Morreu. O pecado foi pago à vista. Nossa, esse dinheiro aqui ninguém está vendo aqui na minha empresa. Morreu. Nossa, que pastor chato pregando. Esse cara não é de Deus, não. Morreu aí no banco sentado. É, irmão. Esperto, mano. Fica esperto. O negócio é sério. Se o pecado fosse pago à vista, ninguém pecava. Mas é que a misericórdia de Deus, que está sobre as nossas vidas todos os dias, nos permite todos os dias nos arrependermos e voltarmos para o Pai. A graça de Deus nos permite estarmos todos os dias em transformação, em mudança. Para a gente encerrar, que a gente já está no horário, o filho pródigo ele nos ensina algumas lições, rapidamente. Primeiro, não se precipite para tomar decisões, senão você pode acabar cuidando de porcos. O filho pródigo ele tomou decisões precipitadamente, isso acabou com a vida dele. Você tem decisões a serem tomadas? Então, pense mais um pouco. Busque mais a Deus. Não haja no impulso. Isso só nos leva para o buraco. Segundo, busque conselhos. E aí eu já vou te dar um. Busque conselhos com pessoas de Deus. Não busque com qualquer pessoa. Procure pessoas maduras, que você sabe que são pessoas que estão alinhadas. É isso que você precisa, alinhados com a palavra. Porque se você for pedir conselho para um louco, não vai dar certo. A Bíblia diz que cego que guia cego, cai os dois no buraco. Então você chega para a pessoa que o casamento dela é um lixo e fala assim: você acha que eu devo largar do meu marido? Nossa, demorou, larga logo desse traste aí. Deus vai te dar algo melhor, não põe Deus no rolo ainda. É o capeta que vai dar, Deus não tem nada com isso. Nossa, você acha isso, você acha aquilo? Gente, procura alguém que seja alguém de Deus, que esteja alinhado com a palavra, para te aconselhar. Por que eu tenho que fazer isso, pastor? Porque a pessoa tem que saber da minha vida? Não. A Bíblia diz, na multidão de conselhos há sabedoria. Talvez na sua decisão momentânea, carnal, não haja sabedoria, então busque conselho. Com mais de uma pessoa, se for o caso. Mas não haja precipitadamente. Esse jovem, ele tomou uma decisão precipitada, foi e fez. Ele não buscou conselho com ninguém. Ele simplesmente tomou a decisão e fez. Terceiro ponto, não se isole. Provérbios 18:1 diz assim: aquele que se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria. Tem pessoas que vivem isoladas, tomam decisões isoladas. E o isolado, normalmente, ele acha tudo errado, porque ele está desconectado do todo. Como o filho mais velho, estava lá no campo, desconectado, chegou, viu, tomou as decisões da cabeça dele. Está errado, vive isolado. Então não se isole. Valorize a sua família.
Valorize a família que Deus te deu. Valorize o marido que Deus te deu. Valorize a esposa que Deus te deu. Valorize os filhos que Deus te deu. Valorize a família que Deus te plantou. Valorize os seus pais, valorize os seus irmãos, porque foi essa família que Deus te deu. Espiritualmente falando, valorize a sua família em Cristo. As pessoas que te amam, que te suportam, não no sentido negativo, mas suportam, te dar suporte quando você precisa. De estar com você, de andar junto com você, de chorar junto com você. Valorize a sua família. Como uma pessoa falou assim para mim um dia, eu falei, cara, você precisa valorizar a sua esposa. Ah, pastor, minha esposa que você não sabe o que ela é. Ela vai falar para você. Amigo, cada um tem aquilo que merece. Então você vai desculpar, mas você também não deve ser boa coisa, não. Então você vai se alinhar, que Deus alinha o resto. Faz sua parte. Começa a ser Jesus na vida dela e a tratar ela como se fosse Jesus na sua vida. Seja uma bênção na vida dela, que Deus vai te honrar. Então, você tem valorizado a sua família? Porque esse jovem, ele precisou chegar no fundo do poço. Ele precisou perder tudo. Para lá no verso 17, a Bíblia diz, caindo em si. Como um cara me disse uma vez, quando eu caí em si, você voltou para a escola, né, analfabeto, quando você caiu em si. Quando eu caí em mim, caindo em si mesmo, o filho pródigo se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou do amor do pai. Ele se lembrou de tudo que tinha na casa do pai. Então, querido, não espere perder a sua família para se lembrar um dia. Para estar lá no fundo do poço e falar, peraí, não é nada disso, estou fazendo tudo errado. Valorize o seu marido, a sua esposa. Não espere o seu casamento acabar para você falar, peraí, não é assim não. Não espere os seus filhos crescerem e um traficante ganhar eles, não para Jesus, mas para droga. E um homossexual ganhar o seu filho. Para você falar, peraí, o que eu fiz? Dá para voltar? Não, filho, não dá para voltar. Agora dá para dobrar o joelho e chorar muito, até ele voltar. Então faça o que você tem que fazer agora, querido, de verdade. Se arrependa, mude, peça perdão, se conserte com Deus. Não deixa para depois, não. Porque eu acredito que se Deus tem um propósito, e Ele sempre tem, nunca é tarde demais. Por isso que você precisa se arrepender de algumas coisas hoje. Por isso que você, antes de se assentar à mesa com o Senhor, você precisa sondar o seu coração. E de tudo que nós falamos aqui, queridos, você precisa ser curado em algumas coisas. Hoje eu posso parar aqui diante da igreja, e podia ser uma igreja com 50 mil pessoas, não é a quantidade de pessoas, que vai me trazer pesar ou não, porque eu não tenho nada mais no meu coração. Hoje o meu relacionamento com a minha mãe é curado. O meu relacionamento com os meus irmãos é curado. Nossa, até com a sua irmã que se prostitui, sim. Nós paramos no ponto que ela se prostitui. Eu desci do carro e ela super constrangida, com aquelas roupas, ou poucas roupas, de quem se prostitui, falou, o que você está fazendo aqui? Por que você desceu do carro? Falei, porque eu quero dar um beijo na minha irmã, me dá um abraço, me dá um beijo. Você pode estar nessa situação, mas você ainda é minha irmã e eu te amo. Eu sei que um dia a sua vida vai mudar, então vem aqui me dar um abraço. E ela começou a chorar, constrangida. Sabe, queridos, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que fazer alguma coisa a respeito. Porque a outra pessoa pode não ter entendido ainda Jesus, mas você entendeu. Ela pode não ter o sangue na sua vida, mas você tem. Então você tem que tomar uma decisão, você tem que ter uma atitude. Então hoje eu tenho meu coração curado com os meus antigos líderes. Eu não carrego pedra mais. Eu posso sentar e comer com quem eu quiser, porque eu sou uma pessoa livre. Porque eu esgotei todos os problemas que existiam dentro do meu coração. Hoje eu posso parar diante da igreja e falar que eu fui abusado quando eu tinha 5 anos. Por uma prima que tinha 15. E eu fui violentado com 5 anos. Porque isso não me causa pesar mais. Eu não tenho problema nenhum. Eu já liberei a vida dela. Então, queridos, de verdade, você não sabe ainda o que é ser livre de verdade. E você tem essa oportunidade hoje de ser completamente livre em todos os seus níveis de relacionamento, de ser completamente livre com o Senhor, para Ele usar a sua vida, para transformar outras vidas. Só que existe uma coisa chamada livre-arbítrio, e você tem que tomar uma decisão hoje. O ruim da Bíblia é isso, é porque ela te confronta e você é obrigado a tomar uma decisão.
Você não pode ficar imparcial diante da palavra de Deus. E essa decisão, ela não é comigo, é sua com Deus. Então, se você precisa tomar algumas decisões hoje, nós vamos passar o pão e o suco. Eu quero te convidar a, enquanto nós oramos, enquanto o cântico é ministrado, você se colocar de pé, por favor, e que você tome decisões que vão refletir por toda a eternidade, por todo o resto do curso da sua vida. Pai, nós nos colocamos na Tua presença e nós te pedimos, Pai, que o Senhor derrame uma unção de cura nesse lugar. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos cure essa noite, que a Tua palavra venha, Deus, e entre como uma espada de 2 gumes no nosso coração, trazendo cura, trazendo libertação, Deus, de relacionamentos, Senhor, que estão sendo rompidos através dos anos, de coisas, Deus, que nós deixamos para trás, de pessoas, de situações, de sonhos que nós decretamos nunca mais. Mas nós sabemos que para o Senhor não existe isso, porque o Senhor é o Deus que não desiste, o Senhor é o Deus que não se cansa, o Senhor é o Deus que não se fadiga, o Senhor é o Deus que não se esquece. Mesmo que nós já tenhamos esquecido, Deus, de algumas coisas, o Senhor sabe, Deus, quando, como e onde algumas coisas marcaram o nosso coração e por que nós estamos aqui essa noite. E nós pedimos que o Senhor opere em nós uma mudança radical, uma transformação que vai nos libertar de verdadeiros cativeiros que têm nos prendido, de pedras que nós temos arrastado ao longo dos anos, de coisas que têm nos impedido, Deus, de continuar crescendo e conhecendo ao Senhor. Se nós temos vivido, Senhor, numa casa sem graça, nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos ensine a ser pessoas que derramam graça na vida das pessoas, a amar mais a nossa família, a viver uma vida que faz a diferença, a não fechar a porta da reconciliação. Nós te pedimos, fala conosco, Pai, essa noite. Recebe o nosso coração na Tua presença, Deus.